Ele disse: vinde a mim. Ele disse: vinde a mim. Ele disse: vinde a mim, pecador. Veja só, capítulo 6, versículo 7. Não erreis. Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Olhem para mim, por favor. Nós vamos ler apenas 3 versículos hoje, mas é um assunto tão importante, tão intenso, que cada versículo daria para a gente ficar aqui o dia inteiro falando sobre ele. Você veja que Deus fala: não erreis. Em algumas traduções está escrito: não vos engane. Porque muitas pessoas, elas são enganadas, mas há outras, que é pior ainda, são aquelas que se enganam a si mesmas. E quem são, ou quais são essas pessoas que se enganam a si mesmas? Aquelas que acham que podem fazer alguma coisa errada e não colher os frutos daquilo que eles plantaram. Então, por isso o apóstolo Paulo aqui, inspirado pelo Espírito Santo, ele abre os olhos, ele diz o seguinte: olha, não se engane, Deus não se deixa escarnecer, ou de Deus não se zomba. O que o homem semear, isso também o que? Ceifará. Então é uma lei, pessoal, é uma lei que rege a vida de qualquer ser humano, independente de ser convertido ou não, independente de frequentar uma igreja ou não. Todo ser humano, ele está debaixo dessa lei. O que eu plantar, eu vou colher. Então existem muitas coisas que acontecem na vida da gente, muitas coisas que são consequências das nossas escolhas. Nós estamos colhendo hoje o que plantamos ontem, e vamos colher amanhã o que plantamos hoje. É certo, pessoal, que existem coisas que não dependem da gente. Às vezes a gente também colhe o que as pessoas ao nosso redor plantam. Por exemplo, às vezes a mãe está passando por uma situação, o filho virou a cabeça, não quer mais falar com ela, o marido viciado, ela não tem culpa. Ela não fez por onde o filho virar as costas para ela. Aquela esposa não fez por onde o marido cair nos vícios. Ela está sofrendo hoje por causa de alguém. Por exemplo, pessoas que lá no trabalho são prejudicadas por causa da inveja dos demais. Não que ela provocou ser invejada, não que ela fez por ser odiada pelas pessoas, mas simplesmente aquelas pessoas que estão ao redor dela não gostam dela e a perseguem. Então ela está sofrendo, ela está passando por uma aflição que não depende de quem? Que não foi provocada por ela, mas que Jesus disse que isso aconteceria, quando ele disse: no mundo tereis aflições. Ele foi o exemplo disso. O que é que Jesus fez para ser crucificado? Então, ele não estava colhendo algo que ele plantou, ele estava sofrendo por causa do ódio que os religiosos tinham, por causa da religião, por causa da religiosidade daquelas pessoas que não aceitavam o que ele pregava. Então existem aflições que Jesus disse que é inevitável, todos nós vamos passar. Enquanto vivermos aqui no mundo, nós vamos passar por aflições. Por quê? Porque convivemos com pessoas que são incrédulas, muitas são invejosas, algumas vingativas. Nós vivemos diante de um mundo cada vez mais de costas viradas para Deus. É impossível a gente viver nesse mundo e não ter o quê? Aflições. Essas aflições nós não podemos evitá-las, apenas temos que estar preparado para elas. Mas há aflições que sim, nós podemos evitar. Há certas aflições que sim, somos nós quem a provocamos, ou nós podemos não provocá-las. E é essas que Deus está falando aqui. Quando Ele diz para a pessoa: olha, o que você semear, você vai colher. Vamos a alguns exemplos.
Às vezes, a gente atende certas pessoas que dizem assim: olha, pastor, meus filhos viraram as costas para mim. É natural que aconteça, às vezes, um espírito de divisão, um espírito imundo agindo naquela família e colocou realmente todos contra aquela mãe. Mas existem muitas pessoas que hoje foram abandonados pelos filhos porque viveram a vida toda semeando no coração dos filhos o ódio, maltratando os filhos, desprezando os filhos, e hoje vivem sozinhos, desprezados, rejeitados, porque viveram a vida inteira o quê? Semeando isso. Há pessoas, por exemplo, que ninguém acredita nela, porque durante anos da vida dela, ela viveu mentindo. Pessoas que hoje, elas estão colhendo o que durante anos vieram o quê? Vieram plantando. E você sabe que quando se planta, o que nós plantamos não nasce imediatamente. Você planta aqui hoje uma figueira e você só vai colher os figos anos depois. E às vezes a pessoa, ela tem essa impressão de que ela está plantando o que é mal, mas que vai ficar por isso mesmo. Então tem pessoas que cometem determinados erros, elas vão cometendo determinadas coisas e vai ficando por isso. Ela mentiu aqui, ninguém descobriu, mentiu ali, ninguém descobriu, mentiu acolá, ninguém descobriu, mentiu ali, escapou de uma situação por causa daquela mentira, e vai se passando os anos, mas vai chegar um momento em que aquela pessoa descobriu, aquela descobriu, aquela descobriu, aquela descobriu, e agora ninguém o quê? Ninguém acredita mais nela. A pessoa tem a impressão de que vai escapar dos frutos, mas não adianta. Um dia a conta chega ou não chega? Em qualquer aspecto, em qualquer aspecto. Muitas pessoas, por exemplo, elas vivem dentro da igreja, elas tocam no dízimo, elas dão um mau testemunho, elas vivem cometendo coisas que ela tem a consciência de que é errado, mas ela fica pensando assim: não, um dia eu vou me consertar, um dia eu vou deixar de agir assim, um dia eu vou me converter. Tudo bem, você vai se converter, Deus vai perdoar, você pode ser salvo, mas tudo que você está plantando, você vai colher, porque está escrito lá em Êxodo 36, versículo 4, fala que Deus perdoa o pecado, mas não inocenta o pecador. Lembra de Davi? Ele adulterou, colocou o marido da mulher com quem ele adulterou na frente de batalha sozinho, propositalmente para ele ser morto na batalha. Aparentemente não aconteceu o quê? Nada. Se arrependeu, pediu perdão a Deus, chorou, sofreu muito, Deus perdoou. Mas mais tarde a conta chegou. Os filhos se voltaram contra ele, o filho mais velho matou o filho mais novo, violou a filha do meio, e o seu ministério, o seu reinado virou um inferno, Deus perdoou Davi, não perdoou? Mas Deus impediu que ele pagasse pelo erro que ele cometeu? Não. Então Deus vai perdoar, mas saiba que todo erro tem um custo, e esse custo, cedo ou tarde, deverá ser pago. Por isso ele afirma, por isso ele diz, versículo 8: porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção, mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. Então Deus fala aqui, através do apóstolo Paulo, que há duas opções: você semear na carne ou você semear no Espírito. Porque se por um lado, como nós temos falado aqui até agora, só daqueles que semeiam o que é errado, por outro lado, há também aqueles que estão semeando o que é certo. Ou seja, você está falando a verdade, as pessoas não reconhecem, mas você está falando a verdade. Você perdoou, a pessoa
não reconheceu que você perdoou e por isso não mudou. Mas você perdoou, você está fazendo o que é certo. Você, solteiro, solteira, tem recebido várias ofertas do diabo, mas você está ali, não, eu vou esperar a pessoa certa. Eu prefiro ficar sozinho do que me casar com um incrédulo que vai corromper a minha fé. Você está plantando, você está semeando no Espírito. O que é semear no Espírito? É você fazer aquilo que o Espírito Santo lhe mostra, aquilo que é do Espírito, perdoar, olhar com bons olhos, você crer, confiar em Deus. E o que é semear na carne? É fazer aquilo que a carne quer. A carne quer satisfazer o seu prazer, a carne quer vingança, a carne quer explodir e fazer justiça com as próprias mãos. Então, todos os dias, você tem que fazer escolhas, semear de acordo com a carne ou semear de acordo com o Espírito. Todos os dias nós temos várias situações durante o dia em que você tem que sempre fazer essa escolha. Ou eu vou semear na carne e fazer o que a minha carne quer, ou eu vou semear no Espírito e fazer o que a palavra de Deus me ensina. Veja que Deus, Ele é justo. Ele é justo. Ele deixa a cada um de nós escolhermos. Eu estou hoje na presença de Deus. Eu vivo hoje fiel à minha esposa, fiel ao altar, à obra de Deus que eu faço, que eu realizo. Mas se eu quiser hoje deixar essa vida e viver a vida de acordo com a minha vontade, realizando os meus prazeres, os prazeres da carne, e deixar de fazer a vontade de Deus, Deus não vai impedir, ou vai? Ele não vai impedir, mas também eu vou colher os frutos dessa decisão, como hoje eu estou colhendo os frutos da decisão que eu tomei há anos atrás. Então é isso que Deus mostra: você vai colher o que você plantar, seja o bom ou o mal. Aí ele completa, ele termina dizendo: e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Por que o apóstolo Paulo foi inspirado por Deus a escrever isso? Porque ele disse: não nos cansemos de fazer o bem. Porque ele sabe, Deus ele sabe, que fazer o bem, assim como quando se planta o mal, os frutos não vêm na hora, quando você faz o bem, os frutos também não vêm na hora. Então por isso o Espírito Santo afirma: olha, não se canse de fazer o bem. Então hoje você está na igreja, já há algum tempo, fazendo tudo direitinho, e de repente você não tem visto os resultados que você esperava ver, mas você está plantando. Você está plantando temor, você está plantando bons olhos, você está plantando fé, sacrificando, fazendo suas correntes. Você pode não ter colhido ainda, mas está escrito: se você não se cansar e continuar colhendo, está escrito: a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Então Deus está dizendo para você, Ele está afirmando para você, que se você continuar fazendo o que é certo, você pode não ter visto os resultados ainda, mas Ele fará você vê-lo, no seu tempo. Vai haver o tempo em que você vai ver a sua família se converter, mas continue dando bom testemunho, continue fazendo corrente por eles. Vai haver um tempo em que você não foi batizado com o Espírito Santo ainda, vai haver um tempo em que você vai ser batizado, mas continue buscando, continue renunciando, sacrificando a sua carne, fazendo a vontade de Deus. Vai haver um tempo que você vai ser realizado na vida sentimental. Por mais demorado que pareça, vai chegar o seu tempo também. Vai chegar o tempo, mas continue preservando a sua pureza, continue procurando, pedindo a Deus que coloque a pessoa certa, e seja da mesma fé que você. Continue plantando, porque se você se cansar, você vai jogar fora todos os anos que você plantou o que era certo. Por isso não se canse. Você já viu
alguém dizer assim: olha, eu cansei de ser certo, eu cansei de ser fiel, eu cansei de ser honesto. Quantas pessoas que eu já vi dizendo assim: eu cansei de ter bons olhos, eu cansei de perdoar. Deus está dizendo: não nos cansemos de fazer o bem, não nos cansemos de fazer o bem. Assim como os incrédulos não se cansam de fazer o mal, aqueles que são de Deus não podem se cansar de fazer o que é certo, porque ao seu tempo nós vamos desfalecer. Tudo que você tem plantado, você vai colher. Não se canse de sacrificar, não se canse de confiar, não se canse de depender de Deus, não se canse de fazer o que é certo, porque você pode ter certeza, você tem um Deus que está olhando para você e vendo cada semente correta que você está plantando, e pode ter certeza, vai chegar um tempo que Ele vai honrar você, e você vai ver tudo que você plantou, você colher na sua vida, porque assim como Ele permite que você colhesse tudo de errado que você plantou, Ele também é justo para fazer você colher tudo que de bom você tem plantado. Amém? E pode até acontecer de coisas que nós não vamos colher aqui na terra. Existem coisas que nós só vamos colher onde? Lá nos céus. Depois de tantos anos guardando o seu coração, depois de tantos anos guardando a sua fé, depois de tantos anos guardando os seus bons olhos, lá no céu vai vir a recompensa. Você preservou a sua pureza. Agora está aqui o lugar preparado para você. Amém? Então haverá coisas que nós estamos plantando que nós vamos colher em vida, e outras que vamos colher na eternidade. Mas o que é importante é que a gente continue plantando. Por isso a importância do Espírito Santo, porque o Espírito Santo vai ajudar você a colher a plantar o que é certo. Porque o Espírito Santo, embora ele não obriga a pessoa a fazer o que é certo, mas ele inspira, ele direciona, ele mostra a pessoa com mais clareza. Quando você não tem o Espírito Santo, você sabe o que é certo e errado por causa da sua consciência, por causa da palavra que você aprendeu. Mas quando você tem o Espírito Santo, ele fala no seu íntimo, ele fala com você, ele diz para você: olha, faça isso, faça aquilo. E enquanto você der ouvido à voz do Espírito Santo, você vai sempre plantar o que é correto. E as chances de você semear algo errado, a chance de você fazer algo errado será muito menor. Você vai evitar muitos danos no futuro. Amém? E como se não bastasse isso, com o Espírito Santo vai ser muito mais simples para você nunca se cansar de fazer o que é certo, porque o Espírito Santo vai estar sempre sustentando você e dando a você o prazer em cada coisa certa que você fizer. Então, nessa oração que nós vamos fazer agora, nessa Santa Ceia que nós vamos participar, você vai pedir: ó meu Deus, perdoe pelos anos, se você vinha plantando ainda, semeando ainda coisas que não devia estar mais semeando, então você vai pedir perdão a Deus. Eu sei que vai levar um tempo até que esses erros diante das demais pessoas seja corrigido. É claro, por exemplo, o marido que traiu a esposa, ele é arrependido, Deus perdoa ele agora. Se ele realmente estiver arrependido e decidido a largar o adultério, ele vai ser perdoado. E se ele morrer hoje, ele poderá ser salvo porque ele se arrependeu. Amém? Mas a esposa, ele vai levar muito tempo até ganhar a confiança dela novamente. É verdade ou não? A pessoa que mentiu a vida toda, mas ela está arrependida, agora ela nunca mais quer mentir. Ela quer fazer um voto com seus lábios de nunca mais mentir, nem nas coisas mais simples. Deus vai perdoar ela. Se ela morrer hoje, ela será salva, porque Deus vai esquecer o que ela semeou. Mas as pessoas para quem ela mentiu, vai levar um tempo até acreditar que agora ela está falando a verdade. As pessoas que ela ofendeu, ela
viveu a vida inteira aquela pessoa agressiva, aquela pessoa orgulhosa, que falava o que queria, é a minha cultura, é a minha criação, eu sou assim, e aí afastou todo mundo de perto dela, porque ninguém quer estar perto de alguém que vive lhe ofendendo, ninguém quer estar perto de uma pessoa que vive reclamando, que vive te acusando. Então as pessoas se afastaram, as pessoas viraram as costas, e não foi Deus não, foi ela quem fez isso, ele quem fez isso com o seu comportamento. Mas a pessoa está arrependida. Ó Deus, eu fui uma pessoa arrogante, eu fui uma pessoa orgulhosa, eu fui uma pessoa agressiva, mas eu quero mudar a partir de hoje, me perdoa. O Espírito Santo perdoa, Deus perdoa. Se ela morreu hoje, ela será o quê? Salva. Mas as pessoas vão levar tempo até que as pessoas realmente vejam que ela mudou. Então, diante de Deus, se você estiver arrependido, diante de Deus você não responde mais pelas coisas que você semeou, desde que você esteja arrependido de verdade. Mas os frutos daquilo que você plantou, por um tempo ainda é natural que você ainda vá colher. Mas se você começar a plantar o que é bom, com o tempo também você vai começar a colher o que de bom você está plantando. Amém? Está claro? Sim ou não? Então fiquem de pé, por favor.